Na noite em que tudo aconteceu, Paulo voltava para casa depois de um turno cansativo, seguindo pela mesma rua estreita onde as luzes dos postes piscavam como se estivessem prestes a morrer. A cada passo, o silêncio da madrugada parecia se comprimir ao redor dele, criando uma atmosfera pesada que grudava na pele. Quando passou diante de um terreno baldio, algo se moveu no limite da escuridão, não como um animal, mas como uma dobra viva no próprio breu. A sensação de ser observado se intensificou de forma brutal, fazendo seus ouvidos zumbirem. Ele tentou ignorar, mas a sombra avançou, ganhando forma alongada, erguendo-se como se tivesse inúmeras articulações. O ar esfriou tão rápido que sua respiração virou vapor, e no instante seguinte, olhos profundos e vazios surgiram no meio daquela massa escura, encarando com fome silenciosa. A rua, que sempre pareceu comum, transformou-se num corredor sem saída, onde apenas ele e a sombra permaneciam respirando. Paulo acelerou os passos, mas a sombra deslizava atrás dele sem emitir som, movendo-se com velocidade impossível, sempre se aproximando mais a cada centímetro de luz que tentava escapar. As lâmpadas dos postes explodiam uma por uma à medida que a entidade avançava, mergulhando tudo num breu opressor. Sentiu algo gelado tocar sua nuca, como dedos invisíveis arranhando sua pele. O coração parecia tentar fugir pela garganta, e cada músculo lutava para continuar funcionando diante do pânico. A sombra, agora maior do que antes, espalhava braços longos que se arrastavam pelo chão, levantando poeira e distorcendo a realidade ao redor. Paulo tropeçou, caiu de joelhos e viu o contorno da entidade abrindo uma fenda, algo que lembrava uma boca feita de vazio absoluto. Um sussurro grave escapou dela, um som que não vinha de lugar nenhum, apenas vibrava dentro da mente dele, como se fosse um comando antigo chamando seu nome. Ele se levantou com dificuldade e correu para dentro de uma construção abandonada, acreditando que as sombras lá dentro não poderiam ser piores do que a que o perseguia. Mas o ambiente parecia respirar, e cada canto pulsava com escuridão viva, moldando rostos que desapareciam rápido demais para serem reais. Paulo percebeu que a entidade não precisava segui-lo fisicamente, ela invadia cada espaço onde a luz falhava. No centro da sala, a sombra apareceu novamente, desta vez mais sólida, como se estivesse roubando forma das trevas ao redor. Seus olhos vazios queimavam com uma intensidade fria, e o corpo de Paulo travou por completo, imobilizado por algo que não era físico. A entidade então se aproximou lentamente, inclinando-se sobre ele como se estudasse sua alma, absorvendo cada fragmento de coragem que ainda restava. O silêncio era tão absoluto que seus pensamentos pareciam gritos aprisionados dentro do próprio crânio. A sombra abriu a fenda novamente, expondo camadas de escuridão que se movimentavam como tentáculos feitos de breu líquido. Paulo sentiu a temperatura cair ao ponto de suas mãos tremerem involuntariamente, a visão embaçando como se estivesse prestes a desmaiar. Ele tentou gritar, mas a voz não saía, como se tivesse sido arrancada pela entidade. Então, algo inesperado aconteceu. Um pequeno feixe de luz atravessou uma fresta do teto quebrado, atingindo a borda da criatura. A sombra reagiu como se tivesse sido tocada por fogo, retraindo-se com um estremecimento violento. Paulo percebeu que a luz era sua única chance. Com o pouco de força que restava, arrastou-se até um buraco na parede, trazendo consigo poeira, dor e a sensação constante de que mãos invisíveis tentavam puxá-lo de volta para o escuro. Do lado de fora, Paulo cambaleou até uma área iluminada pelo reflexo de um poste distante, onde a luz era fraca, mas ainda viva. A criatura surgiu novamente, distorcendo o ar ao redor como se rasgasse o espaço. Ela avançou, esticando braços que se dividiam em dezenas de sombras menores, tentando alcançá-lo. A cada passo que a entidade dava, as plantas do terreno murcho murchavam instantaneamente, como se toda a vida estivesse sendo drenada. Paulo encontrou um pedaço de metal enferrujado e o ergueu instintivamente, na esperança absurda de que aquilo pudesse servir de defesa. Mas não foi a arma improvisada que o salvou, e sim o farol de um carro que dobrou a esquina, iluminando toda a rua com um clarão repentino. A sombra soltou um estalo seco, dissolvendo parte do corpo como fumaça sendo empurrada por vento quente. A entidade, enfraquecida pela luz, recuou para trás de muros e becos, movendo-se em impulsos bruscos, como se tentasse desesperadamente escapar da claridade. O carro se aproximou,
e o motorista, assustado ao vê-lo quase desmaiando, abriu a porta sem hesitar. Paulo entrou tremendo, incapaz de explicar o que acabará de enfrentar. Pelo retrovisor, viu a sombra se erguer pela última vez, alta e contorcida, encarando com ódio silencioso antes de desaparecer completamente na escuridão da madrugada. Mesmo em segurança, a sensação de frio persistia dentro dele, como se fragmentos daquela entidade tivessem ficado presos em sua memória. Desde aquela noite, Paulo nunca mais conseguiu caminhar sozinho após o pôr do sol, pois descobriu que as sombras não são apenas ausência de luz. Às vezes, são criaturas à espreita, esperando o próximo a desviar os olhos. A segunda história começa com Helena, uma mulher que trabalhava como cuidadora noturna em um abrigo antigo localizado nos limites de uma cidade pequena, onde o vento parecia sempre carregar algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Naquela noite, enquanto fazia sua ronda habitual, percebeu que o corredor mais ao fundo estava mais escuro do que o normal, como se a luz tivesse sido engolida por algo invisível. O silêncio era tão denso que cada respiração dela ecoava como passos distantes. Quando abriu a porta do quarto 12, viu uma sombra se levantar do canto não projetada por nada, mas existindo por si só, como uma figura feita de trevas líquidas que mudavam de forma lentamente. A entidade virou-se para ela, revelando 2 vazios profundos onde deveriam existir olhos, e a sensação que atravessou sua espinha foi tão brutal que suas pernas quase cederam. Helena tentou dar um passo para trás, mas o ar ao seu redor parecia endurecer, travando seus movimentos como se tivesse sido presa dentro de um bloco de gelo. A entidade avançou com fluidez animal, deslizando pelo chão sem tocar a superfície, deixando um rastro escuro que consumia a luz das lâmpadas fraquejantes. O corredor começou a tremer levemente, como se a realidade estivesse sendo puxada para dentro do corpo daquela sombra viva. Sem conseguir gritar, Helena apenas recuou o rosto, sentindo um frio tão intenso que parecia rasgar sua pele. A entidade ergueu uma das mãos escuras, e dedos longos mais longos do que qualquer forma humana permitiria se esticaram em direção ao peito dela. Quando os dedos atravessaram o ar, Helena sentiu sua respiração falhar, como se algo estivesse sugando sua energia de dentro para fora. Movida pelo instinto de sobrevivência, Helena conseguiu se libertar da paralisia e correu pelo corredor, derrubando tudo o que encontrava pela frente, ouvindo atrás de si o som abafado da entidade deslizando pelas paredes como se fosse parte do próprio prédio. As portas batiam sozinhas, janelas tremiam e o ambiente inteiro parecia reagir à presença daquela sombra, como se ela fosse uma força antiga despertada por acidente. Quando alcançou a escada principal, a escuridão tomou forma ao seu redor, criando braços que tentavam agarrar suas pernas enquanto ela descia tropeçando, quase caindo. A entidade surgia em diferentes pontos, aparecendo onde a luz era mais fraca, como se controlasse cada centímetro de sombra disponível. Helena sentia o ar ficar mais fino, como se estivesse sendo sufocada pela própria escuridão. Ao chegar ao térreo, percebeu que a porta de saída estava completamente coberta por uma camada de trevas densas, pulsando como um órgão vivo. A sombra então apareceu no centro do saguão, maior do que antes, como se tivesse absorvido cada mínimo fragmento de escuridão do abrigo. A criatura se esticou até tocar o teto, formando uma boca gigantesca feita de vazio absoluto, que se abria e fechava silenciosamente, como se tentasse devorar toda a luz ao redor. Helena caiu de joelhos ao sentir um peso esmagador sobre seus ombros, algo que drenava sua vontade e seu raciocínio. A criatura começou a se aproximar, e cada passo que dava apagava parte do ambiente, como se estivesse desfazendo a existência. O medo dela se transformou em desespero puro, um grito silencioso preso na garganta. Mas algo inesperado aconteceu. Uma pequena fresta por onde a lua entrava iluminou o chão ao lado dela. A luz prateada cortou parte da sombra como uma lâmina, fazendo a entidade recuar violentamente, contorcendo-se como se estivesse sendo queimado por fogo. Helena percebeu que tinha uma chance, por menor que fosse. Arrastou-se até uma das janelas, abriu com dificuldade e deixou a claridade da noite invadir o saguão. A criatura rugiu sem emitir som, retraindo braços, pernas e tentáculos até se tornar apenas um borrão escuro que tremia como fumaça. Aproveitando a abertura, Helena correu pela porta lateral, sentindo as sombras tentando agarrar seus tornozelos, mas a luz da lua parecia afastá-las apenas o suficiente para permitir sua fuga. Do lado de fora, ela correu até a rua iluminada por um poste distante, onde finalmente desabou, respirando como se estivesse renascendo. Olhando para trás, viu o abrigo completamente silencioso,
mas com janelas tingidas de escuridão pulsante, como se a entidade ainda observasse dali de dentro, esperando a primeira chance para sair de novo. Helena nunca mais voltou ao lugar, e desde aquela noite passou a viver com a sensação de que algo a seguia discretamente, surgindo nas sombras mais profundas do seu quarto, sempre imóvel, sempre esperando. Ela aprendeu da pior forma que algumas entidades não atacam apenas para matar, mas para marcar suas vítimas, e uma vez que uma sombra viva encontra seu nome, ela jamais esquece. A terceira história começa com Renato, um fotógrafo amador que costumava explorar fábricas abandonadas em busca de imagens únicas, acreditando que ruínas sempre carregavam histórias escondidas. Naquela noite, ele entrou em um galpão que ficava na parte mais isolada da cidade, onde o vento soprava entre frestas antigas, criando sons que lembravam sussurros distantes. Quando ligou a lanterna, percebeu que o feixe de luz parecia ser engolido pelo ambiente, como se o ar estivesse mais denso do que deveria. Ao tirar a primeira foto, algo surgiu no visor. Uma sombra alta, muito mais esguia que um ser humano, observando a poucos metros de distância. Renato girou rapidamente, mas não havia nada ali. O silêncio do local ficou ainda mais pesado, como se o espaço ao redor estivesse se contraindo, preparando-se para revelar algo que deveria permanecer oculto na escuridão. Renato decidiu continuar explorando, acreditando que talvez fosse apenas um reflexo ou poeira captada pelo flash, mas a sensação de ser observado começou a crescer como um peso amarrado à nuca. Ao entrar em uma sala menor, viu uma sombra atravessar a parede, como um corpo feito de fumaça sólida. A figura parecia testar a própria forma, expandindo-se e se contraindo com movimentos lentos, quase hipnóticos. Quando a entidade virou para ele, Renato sentiu o ar esquentar e esfriar ao mesmo tempo, uma sensação impossível que percorreu sua espinha como uma lâmina de gelo. A sombra avançou, e sua presença distorcia tudo ao redor. Caixas velhas rangiam, pó subia do chão como se estivesse sendo sugado para dentro daquele ser. A câmera caiu de suas mãos quando dedos escuros surgiram da parede ao lado, tentando fechar-se ao redor de seu ombro. Com o coração disparado, Renato correu pelo corredor estreito, mas parecia que o galpão mudava de forma, alongando caminhos, criando sombras mais espessas que vibravam como se estivessem vivas. A cada passo, ele ouvia o som abafado de algo arrastando pelo teto, acompanhando sua corrida com precisão predatória. A entidade surgiu novamente, agora à frente, bloqueando seu caminho com braços longos demais, formados por trevas que escorriam pelo chão. Ao tentar recuar, sentiu mãos geladas envolvendo seus tornozelos, puxando-o para trás. O impacto no chão tirou seu fôlego, e por um instante, Renato acreditou que seria arrastado para dentro da escuridão que pulsava sob sua pele. O ambiente parecia respirar junto com a criatura, como se o próprio galpão tivesse se tornado parte dela, um organismo inteiro tentando aprisioná-lo. Ele conseguiu chutar as sombras que o seguravam e correu para uma área onde o teto estava parcialmente destruído, permitindo que um feixe fraco de luar iluminasse parte do piso. Assim que a luz tocou seu corpo, a sombra recuou com um movimento grotesco, como um animal queimado por fogo. Essa reação deu a Renato a pista que ele precisava, mas também fez a entidade revelar uma forma ainda mais monstruosa, expandindo-se até o dobro do tamanho, deixando ver bocas abertas em locais onde não deveria haver nada. A criatura avançava com violência, tentando escapar da luz, enquanto tentáculos escuros batiam nas paredes, estilhaçando pedaços de concreto. Renato sentia seu corpo cada vez mais pesado, como se estivesse sendo drenado lentamente por aquela presença, que vibrava como se tivesse fome de algo que ele não conseguia compreender. Desesperado, Renato apontou a câmera quebrada para o clarão de luar, tentando refletir o pouco de luz restante diretamente na entidade. O flash defeituoso disparou de forma errática, iluminando o espaço em intervalos curtos e abruptos. A sombra gritou sem som, recuando a cada estalo de luz, torcendo-se em movimentos rápidos demais para serem humanos. O peito de Renato queimava, a respiração falhava, mas ele continuou apertando o botão até que a entidade ficou reduzida a uma massa menor, instável, quase evaporando. Aproveitando a brecha, ele correu em direção a uma saída lateral, lutando para manter os olhos abertos enquanto o chão parecia se mexer sob seus pés. O galpão inteiro tremia como se estivesse prestes a desabar, talvez reagindo à fraqueza da criatura que habitava seu interior. Renato saiu tropeçando para o pátio externo, onde os postes de iluminação lançavam um brilho fraco, mas suficiente para manter a entidade distante. Ao olhar para trás, viu a sombra se contorcer na porta,
incapaz de atravessar a claridade, mas ainda observando com olhos vazios que pareciam perfurar sua mente. Minutos depois, a criatura recuou lentamente, dissolvendo-se nas paredes internas do galpão, como se estivesse apenas retornando ao lugar onde sempre esperou por novas vítimas. Renato nunca mais voltou ao local, mas até hoje jura que vê vultos seguindo seus movimentos quando a luz do quarto está apagada. Ele aprendeu que algumas sombras não pertencem ao mundo humano. Elas apenas toleram nossa presença, pacientemente aguardando o momento certo para atacar novamente. Cláudia trabalhava como motorista de aplicativo e sempre preferia as corridas noturnas, acreditando que o silêncio das ruas vazias tornava tudo mais simples. Mas naquela madrugada chuvosa, ao entrar num bairro afastado, teve a sensação imediata de que algo estava errado. A névoa cobria tudo com um peso estranho, como se escondesse coisas que não pertenciam àquele lugar. Quando parou o carro perto de uma praça abandonada para esperar o próximo passageiro, viu algo se mover atrás do banco traseiro, mesmo com o veículo trancado. O vidro escureceu por dentro, como se uma sombra líquida tivesse se espalhado sobre ele. O ar ficou pesado, denso, e a respiração de Cláudia começou a sair em nuvens brancas, apesar do clima abafar. Ela virou lentamente a cabeça, sentindo o coração pulsar nos ouvidos, e viu um par de olhos completamente negros encarando-a pelo reflexo do retrovisor. A sombra parecia se moldar dentro do carro, como se tivesse nascido ali, ocupando o espaço sem jamais tocar fisicamente em nada. Cláudia tentou abrir a porta, mas os travamentos pareciam emperrados por uma força invisível. A entidade se inclinou para frente, aproximando-se lentamente, e o banco afundou como se um peso impossível estivesse sobre ele. A temperatura caiu tão abruptamente que a pele dela ficou arrepiada dos pés à cabeça. A sombra esticou uma das mãos escuras, e dedos longos começaram a deslizar pelo contorno do banco, arranhando tecidos sem produzir som. Pela primeira vez desde que começou a dirigir, Cláudia sentiu pânico real, profundo, uma sensação de que algo estava prestes a arrancar dela mais do que apenas o fôlego. O carro inteiro tremeu quando a entidade tocou o encosto, como se o veículo estivesse vivo e reagindo ao contato daquela presença. Movida pelo desespero, Cláudia puxou o volante com força, e o carro deu um solavanco violento, saindo desgovernado pela rua molhada. A sombra foi arremessada para trás, mas não parecia afetada. Ao contrário, espalhou-se pelo teto como um manto vivo, seus braços fluindo pelas laterais como tentáculos feitos de trevas puras. A cada curva, a criatura descia um pouco mais, como se estivesse caçando a menor fração de luz dentro do veículo. Os faróis piscavam sem parar, a chuva batia no para-brisa com força crescente, e a rua parecia se estreitar. A entidade então começou a sussurrar, mas o som não vinha de uma boca, surgia dentro da cabeça dela, repetindo seu nome como um chamado antigo, arrastado, hipnótico. Cláudia lutava para se manter consciente, com a vista turva e um peso esmagador preso ao peito. Ela acelerou, tentando alcançar uma avenida mais iluminada, mas a sombra se esticou novamente, envolvendo o volante como uma serpente gigante, desviando o carro para ruas cada vez mais escuras. A sensação era de que a criatura conhecia o caminho melhor do que ela, conduzindo-a para um beco onde nenhum poste funcionava. Quando o carro parou, a sombra se ergueu dentro do veículo, ocupando todo o espaço, dobrando-se em ângulos impossíveis, revelando uma fenda que se abria no centro de seu corpo, como uma boca feita de puro vazio. Cláudia sentiu o ar ser sugado para dentro daquela fenda, junto com sua força e sua lucidez, como se estivesse prestes a ser engolida por algo que existia muito antes da humanidade. A criatura abaixou o rosto sem feições até ficar a poucos centímetros do dela, e tudo ao redor começou a estremecer. Um relâmpago cortou o céu, iluminando o interior do carro por um segundo. A luz atingiu a entidade em cheio, fazendo-a recuar com um movimento brusco, como se tivesse sido atravessada por uma lâmina incandescente. A sombra se contorceu em todas as direções, perdendo parte do corpo que evaporava como fumaça negra. Aproveitando a brecha, Cláudia abriu a porta com brutalidade e rolou para fora, sentindo o chão frio e encharcado sob o corpo. A chuva, refletindo a luz dos poucos postes distantes, parecia enfraquecer a criatura cada vez que a tocava. A sombra tentou sair do carro, mas cada gota que caía sobre ela diminuía sua forma, como se estivesse sendo dissolvida. Cláudia correu sem olhar para trás, com as pernas tremendo e a visão oscilando entre a realidade e o desespero puro. A alguns metros dali, encontrou abrigo sob a luz forte de uma loja que ainda estava aberta, e ali desabou,
respirando como se tivesse renascido. Quando olhou de volta para o beco, viu a sombra encolher cada vez mais sob a chuva, até desaparecer completamente, deixando apenas o carro parado, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas Cláudia sabia que aquilo não era o fim. Desde aquela noite, toda vez que dirige, percebe o reflexo do retrovisor escurecer por alguns segundos, como se algo tentasse se formar ali novamente. Ela aprendeu que algumas entidades não apenas atacam, elas marcam, seguem, observam e esperam pacientemente pelo momento em que a luz falhar mais uma vez. Eduardo era vigilante noturno em um hospital desativado, um prédio antigo que ainda exalava o cheiro de remédios envelhecidos e corredores longos demais para o silêncio que os habitava. Ele já estava acostumado a ouvir estalos, portas que rangiam e o vento empurrando janelas frouxas, mas naquela noite algo parecia fora do padrão. As luzes do terceiro andar piscavam sem parar, como se algo estivesse drenando a energia do lugar. Quando subiu para verificar, percebeu que a escuridão ali era diferente, mais densa, mais pesada, como se tivesse consistência. O corredor inteiro parecia respirar, expandindo e contraindo como um organismo vivo. No fim do corredor, Eduardo viu uma sombra alta, magra e imóvel, completamente imóvel, mas que tinha a postura de alguém que esperava por ele. A figura não projetava sombra própria. Ao contrário, parecia absorver todas as outras. Ele tentou falar, mas a voz simplesmente não saiu. A entidade inclinou a cabeça de forma lenta, quase curiosa, e o som de algo arranhando o chão ecoou atrás dele. Eduardo girou o corpo rapidamente e viu dedos escuros surgindo por baixo das portas, alongando-se como raízes que buscavam seu calor. A sombra deu um passo silencioso, impossível de identificar. A luz do corredor diminuiu até virar um tom amarelado doente, e o ar gelou ao ponto de arder nos pulmões. A entidade levantou o braço, e o membro se esticou até alcançar quase o teto, dobrando-se como um galho podre. Eduardo recuou, sentindo uma pressão esmagadora ao redor da cabeça, como se algo estivesse tentando atravessar sua mente para dentro dela. O silêncio do hospital parecia gritar, e cada fibra do corpo dele pedia para correr. Instintivamente, Eduardo lançou-se para a escada de emergência, mas antes que pudesse alcançar o primeiro degrau, a sombra apareceu no patamar superior, bloqueando sua descida. Como se estivesse teleportando pela escuridão, movia-se rápido demais, fluida demais, deformando o espaço ao seu redor. Quando levantou a mão novamente, o chão sob os pés de Eduardo tremeu, e manchas negras começaram a se espalhar pelas paredes, criando padrões pulsantes que lembravam veias. Ao tentar recuar, ele sentiu algo envolver seu tornozelo, algo frio, sólido e completamente escuro. Quando olhou para baixo, viu uma segunda entidade, menor, emergindo do degrau inferior como se estivesse subindo de dentro da própria escuridão. Seus dedos longos e curvos arranhavam o piso, produzindo um som que parecia ecoar dentro do cérebro dele. Eduardo chutou desesperado, conseguindo se soltar por poucos centímetros. Ele correu pelo corredor lateral, onde as janelas enormes davam para o pátio externo, mas a luz da lua parecia fraca demais para atravessar o vidro sujo. As sombras se alongavam atrás dele, acompanhando seus passos com precisão sobrenatural, gritando em silêncio, vibrando no ar como um eco invertido. Quando entrou na sala de cirurgia desativada, as lâmpadas explodiram ao mesmo tempo, e a entidade maior surgiu atrás dele, dobrando o próprio corpo para passar pela porta estreita. A criatura se curvou até ficar a centímetros de sua nuca, exalando um frio que queimava a pele. Eduardo caiu sobre a maca metálica, e a sombra se ergueu acima dele, abrindo um rasgo no próprio peito, um rasgo que revelava apenas vazio absoluto, um buraco que parecia puxar a alma dele com uma força invisível. O ar vibrou como se o hospital inteiro estivesse sendo dobrado ao redor daquela criatura. No desespero, Eduardo agarrou um dos refletores metálicos da sala e o puxou em direção à janela. O impacto quebrou parte do vidro, e um feixe de luar atravessou a sala pela primeira vez. A entidade recuou com um movimento convulsivo, distorcendo o corpo como se estivesse derretendo por dentro. A segunda sombra, menor, tentou cobrir o feixe de luz, mas evaporou instantaneamente ao tocá-lo. Eduardo, tremendo, empurrou a maca até atingir mais da janela, permitindo que a luz se espalhasse. A criatura maior rugiu sem som, contorcendo braços, pernas e tentáculos até bater nas paredes, como se estivesse lutando contra a própria existência. Partes dela começaram a se desfazer em poeira negra,
flutuando no ar antes de desaparecer. Eduardo aproveitou cada segundo para correr pelo corredor, sem olhar para trás, mesmo quando sentia o chão tremer sob seus pés. Ao alcançar a área externa, finalmente respirou ar fresco e viu o amanhecer começando a despontar, tingindo o céu com tons claros que afastavam a escuridão lentamente. Ele se virou para observar o hospital uma última vez e viu a sombra maior na janela do terceiro andar, imóvel, observando partir. Quando o sol finalmente tocou o vidro, a figura se dissolveu como fumaça queimada. Eduardo pediu demissão naquela mesma manhã, mas jurou que a entidade não ficou presa ao prédio. Às vezes, no escuro de seu quarto, vê o canto da parede escurecer por alguns segundos, como se algo tentasse se formar ali, lembrando silenciosamente de que algumas sombras nunca desistem das presas que escolhem. A névoa daquela madrugada parecia se mover de forma consciente, deslizando pelas ruas vazias como dedos que buscavam algo perdido. Jonas caminhava sozinho depois de sair do turno da noite, e o silêncio profundo fazia cada passo ecoar como se o som fosse engolido por algo invisível. Ele percebeu que a luz dos postes oscilava sempre que ele se aproximava, tremeluzindo em intervalos irregulares, como se avisassem sobre algo que se aproximava. Quando atravessou a esquina que levava ao seu bairro, viu uma mancha escura grudada na parede de uma casa abandonada. Algo que não acompanhava o contorno dos tijolos e que pulsava levemente, como se respirasse. Jonas tentou ignorar, mas seus olhos voltavam involuntariamente para aquela sombra que parecia se destacar do mundo, como se não pertencesse àquele lugar. Mesmo acelerando o passo, Jonas sentia que a sombra se esticava atrás dele, escorrendo pelo chão como se fosse líquida, seguindo sem produzir qualquer som. Cada parte de seu corpo gritava para correr, mas suas pernas pesavam como se o ar tivesse aumentado de densidade. Ele evitava olhar para trás, porque sentia que, caso confirmasse o que sua mente imaginava, perderia completamente o controle. A rua inteira parecia ter sido tomada por um silêncio anormal, e a única coisa que Jonas ouvia era a própria respiração, cada vez mais curta e irregular. Quando finalmente reuniu coragem e virou o rosto levemente, viu que a sombra havia assumido uma forma humanoide, mas sem detalhes, apenas um contorno escuro que caminhava sem tocar o chão, como um borrão na realidade. Jonas correu. E ao correr, percebeu algo ainda pior. A sombra não acelerava, mas encurtava a distância simplesmente expandindo-se, como se o espaço entre os dois fosse descartável. Ele tentou gritar, mas sua voz saiu abafada, como se houvesse algodão preso em sua garganta. As janelas das casas continuavam escuras, imóveis, como se ninguém naquele bairro estivesse vivo para testemunhar o terror que se aproximava. Quando virou para a avenida principal, tropeçou e caiu de joelhos, raspando a pele no asfalto áspero. A sombra finalmente fez um som em estalo seco, semelhante ao som de um osso se partindo, mas multiplicado por dezenas de camadas, vibrando no ar com uma frequência que fazia a cabeça dele latejar. O estalo ecoou dentro do crânio de Jonas, trazendo memórias confusas, flashes de lugares que ele nunca tinha visto. Corredores escuros, portas sem maçaneta e olhos, muitos olhos observando de dentro da escuridão. Ele sentia que a sombra invadia sua mente, vasculhando seus pensamentos como se abrisse gavetas antigas. Jonas tentou rastejar para se afastar, mas o chão parecia se mover com ele, puxando de volta, como se tivesse ganhado vida própria. A sombra se aproximou até que seu contorno tocasse o chão, e quando fez isso, uma segunda sombra se projetou ao lado, fina e comprida, como um braço que se estendia em sua direção. O ar ficou tão pesado que parecia impossível continuar respirando. Quando a extremidade daquela sombra tocou o peito de Jonas, algo queimou por dentro, mas não era calor, era como se sua alma estivesse sendo raspada, camada, por unhas invisíveis. Seus olhos lacrimejavam sem controle, e ele sentia um pânico que não era dele, como se fosse implantado diretamente em seu corpo. A sombra então começou a se contorcer, assumindo formas impossíveis, como se estivesse tentando imitar expressões humanas, mas falhando. Jonas, em puro desespero, levantou a mão e apontou o celular para a sombra, ativando a lanterna sem pensar. A luz branca rasgou o escuro e a entidade recuou bruscamente, retorcendo-se como fumaça presa em uma garrafa aberta à força. Aproveitando o recuo da entidade, Jonas se levantou cambaleando e correu na direção oposta, sem olhar para onde ia, guiado apenas pela intuição desesperada de sobreviver. A sombra ainda o seguia, mas agora parecia ferida, fragmentada em pedaços que se juntavam e se separavam à medida que avançava. Ao alcançar uma rotatória iluminada por vários postes,
Jonas sentiu que a presença finalmente parava na borda da luz, incapaz de atravessar aquele círculo brilhante. Ali, com o peito arfando e a visão turva, ele percebeu que o silêncio tinha acabado. Carros passavam, cachorros latiam, a vida havia retornado. Mas a sensação de que a sombra o observava à distância permaneceu, imóvel, esperando a primeira falha de luz para voltar a caçá-lo. A chuva daquela noite parecia diferente, mais pesada, como se cada gota carregasse algo que não pertencia ao mundo natural. Helena voltava para casa depois de um longo turno no hospital, e o cansaço fazia seus passos arrastarem pelo asfalto encharcado. Enquanto atravessava o estacionamento, ouviu um ruído abafado vindo de trás de um dos carros, semelhante a alguém respirando fundo, mas com um tom grave demais para ser humano. Ela parou imediatamente, sentindo um arrepio que percorreu sua nuca como uma agulha de gelo. Quando inclinou o corpo para tentar enxergar melhor, viu apenas uma mancha escura grudada na lateral do veículo, algo sem forma definida, como se fosse um pedaço de noite arrancado do céu e depositado ali. Helena tentou ignorar e seguiu em direção à saída, mas percebeu que a sombra se movia rastejando pelo chão, acompanhando seus passos sem emitir qualquer impacto auditivo, como se flutuasse milímetros acima da superfície. Cada vez que ela acelerava, a mancha parecia se esticar, alongar-se de forma antinatural, mantendo a distância perfeitamente, como um predador estudando o comportamento da presa. O estacionamento inteiro parecia ter sido engolido por um silêncio opressivo, e o único som que preenchia o ar era o respingar da chuva no metal dos carros. Quando alcançou a porta de vidro que dava acesso à rua, a luz fluorescente acima dela piscou 3 vezes, tornando tudo ao redor ainda mais distorcido e indefinido. Assim que a luz voltou a estabilizar, a sombra havia mudado de forma. Agora possuía contornos mais altos, semelhantes a um corpo humano, porém desprovido de qualquer feição. Era como se alguém tivesse desenhado a silhueta de uma pessoa e arrancado toda a profundidade, deixando apenas um vazio pulsante. Helena sentiu o ar ao redor esfriar, como se tivesse entrado em um freezer, e seu corpo reagiu instantaneamente com tremores. Ela tentou puxar a porta para fugir, mas percebeu que ela não cedia, como se estivesse trancada por dentro. A sombra então inclinou a cabeça, ou o que seria sua cabeça, em sua direção, como se estivesse analisando cada fração dos movimentos dela, absorvendo seu medo. O corredor que levava à rua começou a escurecer rapidamente, não por falta de iluminação, mas como se a escuridão estivesse invadindo o espaço fisicamente, avançando como uma névoa sólida. Helena encostou as costas na porta, sentindo o vidro gelar seus ombros enquanto tentava encontrar outra saída. Foi então que a sombra se multiplicou. 2 rachaduras escuras se abriram no chão, como folhas de tinta espalhadas, e delas surgiram mais 2 entidades semelhantes, menores, porém igualmente opressoras. Elas se moviam de maneira irregular, como se fossem marionetes invisíveis guiando cada gesto. O som da chuva desapareceu completamente, substituído por um zumbido grave que fazia o estômago dela revirar. As 3 sombras avançaram lentamente, e a que estava no centro começou a se contorcer, criando fendas em seu corpo como bocas que não se abriam, mas tentavam emitir algo que se traduzia diretamente na mente de Helena. Ela sentiu memórias aleatórias surgirem em sua cabeça, lembranças que não eram suas. Florestas escuras, salas fechadas, gritos abafados que ecoavam por corredores intermináveis. Era como se a entidade estivesse tentando se comunicar através de imagens arrancadas de algum limbo. Instintivamente, Helena levantou o crachá do hospital, cujo metal refletia a luz fluorescente. No momento em que o reflexo atingiu a sombra principal, ela recuou abruptamente, como se tivesse sido queimada por algo invisível. Aproveitando a hesitação das entidades, Helena golpeou a porta com força, e, em um estalo súbito, ela finalmente abriu, jogando-a contra a rua iluminada pelos postes. O som da chuva voltou instantaneamente, preenchendo seus ouvidos e devolvendo a sensação de estar no mundo real. Ela correu sem olhar para trás, mas sentiu as sombras pararem na entrada, incapazes de atravessar o limite entre a luz dos postes e a escuridão do estacionamento. Mesmo distante, Helena ainda podia ver as silhuetas observando-a, paradas, imóveis, como se esperassem o momento exato em que a luz das ruas falhasse para retomarem sua perseguição, deixando claro que aquele ataque não havia sido um acidente, mas um aviso. Chatpt, roteirista. A estrada rural parecia infinita naquela madrugada, e Lucas dirigia com os faróis rasgando a neblina densa que se acumulava entre as árvores.
Ele havia viajado para visitar um amigo que morava no interior, mas a volta se tornou inquietante conforme o ambiente ficava silencioso demais, como se algo estivesse absorvendo os sons da floresta. Quando reduziu a velocidade para fazer uma curva, notou uma figura completamente imóvel no acostamento, uma silhueta inteiramente escura, sem rosto, sem detalhes, apenas um vulto que parecia ter sido recortado da noite. O corpo dele travou ao perceber que a figura voltou a cabeça lentamente em sua direção, mesmo sem ter olhos para olhar, transmitindo uma sensação profunda de invasão e perigo. Chat roteirista. Lucas acelerou, mas o carro começou a perder força de forma brusca, como se algo pesado estivesse preso ao eixo traseiro. O motor engasgou 3 vezes antes de morrer completamente, enquanto a escuridão ao redor parecia avançar mais rápido que a própria noite. Ele tentou ligar novamente, girando a chave com tanta força que seus dedos doíam, mas o painel piscava de modo irregular, emitindo luzes fracas que davam a entender que a energia estava sendo drenada. Quando levantou os olhos pelo retrovisor, o sangue gelou. A entidade estava ali, parada atrás do carro, com o corpo extremamente alongado, como se seus braços chegassem até o chão e estivessem prontos para arranhá-lo. Chat roteirista. Ele respirava com dificuldade, como se o ar tivesse sido substituído por fumaça invisível, enquanto tentava manter a calma. A figura se movia em direção ao veículo sem produzir nenhum ruído, e sua forma parecia se distorcer a cada passo, como se estivesse se ajustando ao espaço físico contra a própria vontade. Lucas trancou as portas e segurou o celular nas mãos tremendo, mas o aparelho desligou sozinho, ficando tão frio que parecia ter sido mergulhado em gelo. A entidade então colocou a mão, ou algo parecido com uma mão, sobre o vidro traseiro, e instantaneamente o vidro ficou coberto por uma película negra, como se a sombra estivesse tentando entrar por osmose. Chat roteirista. Os olhos de Lucas lacrimejavam sem controle, acompanhados de uma sensação intensa de desorientação, como se sua mente estivesse sendo invadida por imagens que não pertenciam à sua memória. Via flashes de outros motoristas, de carros abandonados, de rostos gritando no escuro, todos envoltos pela mesma figura sombria que agora o cercava. Uma pressão interna começou a pulsar dentro de seu crânio, tornando difícil manter a consciência. A entidade então fez algo ainda mais assustador. Deslizou pela lataria do carro, espalhando sua sombra como um tecido vivo, cobrindo cada centímetro até a luz dos faróis desaparecer completamente, mergulhando Lucas em um breu absoluto. Chat roteirista. Foi quando um estalo seco ecoou pela estrada, semelhante ao rompimento de um galho gigantesco, e a sombra vibrou, recuando alguns centímetros. A luz de um caminhão que se aproximava pela estrada rasgou a escuridão, e a entidade se contorceu violentamente, como se a claridade queimasse seu corpo. A sombra recuou para o mato em um movimento abrupto, desaparecendo tão rápido quanto havia surgido, deixando um rastro de escuridão que se dissolveu lentamente com a aproximação dos faróis. Lucas aproveitou a oportunidade para abrir a porta e acenar desesperado para o caminhoneiro, que parou sem entender o que estava acontecendo, mas percebeu o estado de puro pânico em que ele se encontrava. Chat roteirista. Quando o caminhão iluminou totalmente o carro estragado, Lucas conseguiu ver as marcas escuras espalhadas pela lataria, como dedos que haviam arranhado o metal e deixado impressões profundas. Ele entrou no caminhão tremendo, incapaz de explicar exatamente o que havia visto, apenas repetindo que não era humano, enquanto o motorista tentava acalmá-lo. Mas antes que partissem, ambos ouviram um sussurro vindo da floresta, um som grave e arrastado que não parecia ser emitido por nenhum animal conhecido. O motorista acelerou imediatamente, e Lucas, olhando pela janela, viu a silhueta surgir novamente entre as árvores, imóvel, observando, como se marcasse o momento exato em que voltaria para terminar o que havia começado. A biblioteca municipal sempre foi o refúgio favorito de Marisa, principalmente durante as noites em que precisava estudar para concursos. O prédio antigo, com suas paredes altas e janelas estreitas, parecia acolhedor quando iluminado pelas lâmpadas amareladas, mas naquela noite havia algo estranho no ar, uma sensação quase elétrica que fazia sua pele arrepiar levemente. Enquanto folheava um livro de capa desgastada, percebeu que a luz da luminária começou a tremer, projetando sombras irregulares sobre as estantes ao redor. Uma dessas sombras chamou sua atenção imediatamente. Não acompanhava nenhum objeto ou pessoa, movendo-se sozinha pelo canto da sala como se tivesse adquirido vontade própria,
deslizando para mais perto a cada nova oscilação de luz, silenciosa como poeira flutuando em ar parado. Marisa tentou ignorar o incômodo inicial, convencendo-se de que era apenas cansaço acumulado, mas a sombra continuava se aproximando, tomando formas cada vez mais definidas, como se estivesse acumulando densidade ao absorver a pouca luminosidade do ambiente. O relógio antigo na parede parou de funcionar repentinamente, congelando os ponteiros em um horário impossível, e o silêncio que se instalou era tão profundo que nem o som do próprio coração dela parecia escapar. Quando ergueu o rosto da mesa para observar melhor, viu que a sombra havia assumido um contorno humanoide alongado, com extremidades finas demais para serem naturais, e uma espécie de cabeça inclinada que parecia observar seus movimentos com uma atenção inquietante, como se estivesse estudando cada detalhe do seu corpo. O instinto de fugir tomou conta de Marisa, mas ao tentar se levantar, percebeu que suas pernas estavam dormentes como se algo tivesse drenado sua energia enquanto ela permanecia sentada. A figura sombria se aproximou mais, arrastando consigo uma escuridão viva que parecia distorcer o ar ao redor, criando pequenos tremores visuais como calor em estrada, porém profundamente gelados. A lâmpada então estourou, mergulhando a sala em uma escuridão quase total, onde apenas um brilho fraco vindo do corredor distante oferecia alguma referência espacial. A entidade, agora completamente formada, começou a projetar braços compridos pelo chão, que avançavam como tentáculos, aproximando-se dos pés imobilizados de Marisa, emitindo um ruído grave que ela sentia vibrar diretamente dentro do peito. A cada centímetro que a entidade avançava, Marisa tinha flashes de imagem surgindo em sua mente, memórias que não pertenciam a ela. Corredores infinitos, pessoas correndo desesperadas, sombras arrastando corpos inertes para dentro de fendas que se abriam no chão. Parecia uma transmissão direta da consciência da criatura, uma comunicação primitiva que transmitia não palavras, mas sensações de medo absoluto, como se quisesse mostrar tudo o que havia levado antes dela. Com o pouco de força que lhe restava, Marisa forçou seus braços a se moverem e puxou a bolsa, derrubando vários objetos no chão. Entre eles, seu chaveiro metálico refletiu a luz fraca do corredor, criando um feixe estreito que atingiu a sombra, fazendo-a encolher como se tivesse sido atingida por ácido invisível. A reação da entidade foi imediata e violenta. Ela soltou um ruído semelhante a centenas de vozes sussurrando simultaneamente, recuando vários passos e se desfazendo parcialmente em fragmentos que se arrastavam pelo chão como tinta espalhada. Aproveitando o momento, Marisa forçou suas pernas a responder e se levantou cambaleando, correndo em direção à porta de saída da biblioteca, enquanto a entidade se recompunha rapidamente, retomando a perseguição com movimentos que desafiam qualquer lógica humana. O corredor parecia se alongar a cada passo, como se o espaço estivesse sendo esticado pela própria sombra para impedir sua fuga, mas a luz das janelas externas começou a crescer conforme ela se aproximava, criando um contraste que parecia repelir a criatura centímetro por centímetro. Quando finalmente atravessou a porta principal e entrou na calçada iluminada pelos postes, Marisa sentiu uma onda de ar quente bater contra o rosto, em contraste absoluto com o frio sobrenatural que a envolvia segundos antes. Ao olhar para trás, viu a silhueta parada exatamente no limite entre o prédio e a rua, como se uma barreira invisível impedisse seu avanço. A sombra manteve-se imóvel, observando-a como um predador que vê sua presa escapar por pouco, antes de lentamente recuar para dentro da biblioteca, dissolvendo-se nas paredes como fumaça densa. Marisa correu até encontrar outras pessoas, mas mesmo em segurança, não conseguiu esquecer a sensação de que, em algum momento futuro, quando estivesse sozinha outra vez, aquela entidade sombra voltaria para terminar aquilo que havia começado. A casa de repouso onde Renata trabalhava sempre teve um clima tranquilo, mas naquela madrugada o ar parecia carregado de algo invisível, denso, quase palpável. Os corredores, normalmente iluminados por pequenas luzes noturnas, estavam mais escuros do que o habitual, e os sensores de presença falhavam repetidamente, deixando trechos inteiros mergulhados em sombras frias. Enquanto caminhava para verificar um dos quartos, ela ouviu um som abafado, como passos arrastados misturados a uma respiração profunda ecoando pelo corredor, porém não havia ninguém ali. A sensação de estar sendo observada começou a crescer de forma intensa, fazendo seus pelos arrepiarem sem explicação lógica, como se algum tipo de presença estivesse aguardando o momento exato para se revelar de dentro da escuridão pulsante. Quando passou diante da sala de fisioterapia, Renata percebeu que a porta estava entreaberta, apesar de ter certeza de que a havia trancado horas antes. A lâmpada interna piscou 3 vezes e apagou, mas algo lá dentro parecia se mover mesmo sem luz alguma. Ela aproximou o rosto lentamente,
tentando enxergar além da fresta, e viu uma mancha escura crescendo no chão, como se a própria sombra estivesse se tornando líquida e tomando forma. A mancha começou a se estender, criando uma figura humanoide magra, longilínea e completamente desprovida de detalhes, mas com uma silhueta que parecia se contorcer como se estivesse sendo moldada por mãos invisíveis. A entidade então ergueu a cabeça e direcionou sua atenção para Renata, mesmo sem possuir olhos, transmitindo uma presença sufocante que fazia o ar ficar pesado demais para respirar. Renata tentou recuar, mas o corredor atrás dela parecia ter encolhido, como se as paredes se aproximassem lentamente, forçando-a a permanecer diante da criatura. A entidade começou a deslizar em sua direção, sua forma tremendo levemente como se fosse feita de fumaça sólida, cada movimento gerando pequenos ruídos graves que penetravam diretamente em sua mente. A temperatura despencou, e a respiração de Renata se transformou em vapor instantaneamente, tornando ainda mais evidente o contraste entre ela e aquela presença sobrenatural. Quando a sombra ergueu um dos braços alongados, ele se esticou até tocar a parede ao lado, espalhando uma mancha negra que se espalhou como um mofo vivo, pulsante, avançando em direção ao corpo de Renata como dedos invisíveis que buscavam prendê-la ali. Foi então que a sombra começou a sussurrar. Não era um som comum, mas um conjunto de vozes sobrepostas, algumas profundas demais, outras tão agudas que pareciam atravessar o tímpano. As vozes mostravam flashes de cenas dentro da cabeça de Renata. Idosos acordando no meio da noite e sendo arrastados para lugares escuros, corredores se estendendo infinitamente, formas desconhecidas alimentando-se da energia de pessoas adormecidas. Ela entendeu, com uma clareza aterrorizante, que aquela entidade não estava ali por acaso. Havia estado observando o local por muito tempo, sugando algo de seus habitantes, e agora havia decidido se revelar para ela, talvez por sentir que sua resistência emocional estava baixa o suficiente para permitir que fosse consumida como tantos outros que desapareceram sem explicação. Desesperada, Renata tateou pelo bolso em busca de qualquer objeto que pudesse usar como barreira e encontrou sua lanterna pequena, usada durante rondas noturnas. Ao apontá-la para a entidade, um feixe fraco iluminou a sala, mas foi o suficiente para causar um efeito inesperado. A sombra começou a recuar de forma brusca, estremecendo como se aquela luz mínima queimasse sua forma. A figura perdeu o contorno, desfazendo-se em ondas irregulares que se retraíam em direção ao canto da sala, onde se comprimiu num borrão escuro que vibrava freneticamente, como se estivesse tentando se recompor. Renata, mesmo tremendo, manteve a lanterna erguida, avançando aos poucos enquanto a sombra se arrastava para longe, revelando marcas negras nas paredes que pareciam ter sido deixadas por unhas invisíveis arranhando o concreto. Quando finalmente alcançou a porta principal e saiu para a área externa iluminada, sentiu o ar quente da madrugada preenchendo seus pulmões de forma libertadora, como se estivesse emergindo de um pesadelo tangível demais para ser ignorado. Mas antes que pudesse se afastar completamente, ouviu um estalo seco vindo de dentro da casa de repouso, seguido por um sussurro que atravessou a porta entreaberta, repetindo seu nome como se tentasse atraí-la de volta para o escuro. Renata correu em direção ao estacionamento sem olhar para trás, mas a última imagem que viu refletida no vidro da porta foi a silhueta da entidade parada exatamente onde a luz não alcançava, observando-a silenciosamente, como se tivesse marcado o momento perfeito para retornar e terminar aquilo que havia começado naquela noite sufocante.